que é 10 milhões para você? O que te fez pensar olhando para mim que eu nunca fiz isso? Eu ia gerar dúvida e ninguém ia saber se fiz ou não. Às vezes você está sentado lá no cara, está precisando de dinheiro, ele vai colar no você e você deu a resposta que não era para ter dado. Sua mãe está assistindo na internet e fala, você fez 10 milhões, você não vai me ajudar? Aí um monte de gente vai te colar porque você deu a resposta. Ditadura da resposta. Aí eu pergunto para um cara aqui agora, você ganha quanto? O cara quando ganha um dinheiro, ele é orgulhoso, ele gosta de contar. Quando você pega uma pessoa que ganha pouco, ele sempre vai culpar o patrão. Eu já sei os padrões tudinho. Nunca responda. Nunca. Primeira que sai da sua cabeça. Não precisa nem selecionar. Quando você for conversar com um negociador profissional, ele sempre vai falar um assunto que não tem nada a ver para começar a conversa. Nem preocupa, não existe a pergunta certa. A pergunta certa é a top. Por que eu pus esse nome? Top de topo, é a primeira que está lá. É tipo assim, e aí, o que você achou desse negócio do Lula ganhar? Ela é aleatória essa pergunta, veio aqui na cabeça. A pessoa começa a falar, na fala dela ela já entrega a posição política dela, a prosperidade dela, se ela é dependente emocional ou não, Aí agora a próxima pergunta é que vai valer ouro. Eu vou fazer a próxima pergunta de acordo com a resposta dele. Presta atenção, não se importe com a primeira pergunta. A não ser num único caso. Você precisa impressionar a pessoa no elevador e ela vai sair agora. Por exemplo, você quer pegar um cara famoso e arrebentar ele com uma pergunta. Aí tem as perguntas mágicas para momentos mágicos. Fora isso, todo momento é normal. O momento mágico com o famoso é: qual foi a pior cagada que você já fez na vida? Seu maior fracasso. Aí a pessoa, mano, ela tira a roupa de glória dela, de fama, ela não dá conta de esconder. Um dia eu estava com o Giba. Eu dei uma palestra antes dele, depois ele deu a palestra e chamaram no evento para nós dois sentar no sofá. E eu falei, mano, eu estou emocionado porque eu gosto mais do Giba. No começo da carreira ali, né? Minha e a carreira dele no auge. Aí eu viro pro Giba, Giba, qual foi o seu maior fracasso? O Giba. Foi quando eu usei droga, não sei o que, caí no doping. Mano, acabou com a vida dele na palestra. Depois a gente foi pro camarim e falou, você é doido, como você me pergunta aquilo? Eu falei, pega o código. Qualquer pessoa pode estar vestida de qualquer glória. Quando você faz essa pergunta, desmonta ela. Faz essa pergunta para mim agora. Deixa eu ensinar você a sair dela agora, vai. Em qual área você quer saber? Quando você faz a pergunta, você transfere uma pressão para a pessoa. Como eu sou treinado nisso, igual um bom judeu, eu nunca fico com pressão, eu sempre vou voltar uma pergunta. No MDP eu pego a mochila e faço assim com a pessoa, ó, toma! Aí a pessoa, quando ela dá conta de perguntar, ela taca a mochila. A mochila nem vem para mim, ela só fica no ar. Vap, 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 vap. Aí a pessoa chega e não dá conta de fazer pergunta mais. Por quê? Porque você foi treinado só a dar resposta, você vive na ditadura da resposta. Por que é desse jeito? Porque gente comportada só tem que responder, não pode perguntar. Qualquer ambiente, se começa a perguntar, vão chamar você de quê? Rebelde. Nem adianta. Então a pergunta top inicia a conversa. Depois a resposta dela é o cartucho para você pôr na pistola para fazer a próxima. Dificilmente alguém aguenta 3 perguntas. Por que você quer ser prefeito da sua cidade? Ó, não quero. Nunca responda. Por quê? Às vezes pode aparecer uma grande oportunidade e você vai falar, não quero. Só pergunte de volta. O que te fez pensar que eu quero ser prefeito da minha cidade? Não assuma pressão. Não assuma. Você ganha quanto, minha senhora? Muito massa, viu um cérebro agora entrando em pane. E teclando assim, ó, socorro, cadê os universitários e tal? Mas ela tá mudando, deu para ver o comportamento dela. Mas só de boa, quanto você ganha? Não vai matar ninguém não, quanto você ganha? Tô sem reação. Aí ela tá fazendo isso, eu vou dar uma apertada. É tão pouco que tá te gerando incômodo em ter que falar para as pessoas? Eu mudei até o tom de voz para fazer a pergunta. O momento é para isso. É isso que está acontecendo? Isso. Aí ela falou, isso. Nunca responda. Ela acabou de fazer isso, ela não queria falar porque ela realmente estava envergonhada. Eu já li no rosto. Aí eu falei isso. Você tem que sempre pegar a minha fala, que estou fazendo a pergunta, e torcer ela e devolver a pergunta. O que eu fiz que parece que eu estou envergonhada? Ou então você faz assim, eu te pergunto, quanto que você ganha? Você fala assim, se eu te responder, vai mudar o que na sua vida? Nunca fique com a pressão. É muito interessante, cada um tem o mesmo comportamento. Os que se negam a falar estão ganhando pouco. Os que já fizeram um negócio, mata no peito. Tem um negócio chamado Instituto da Dúvida. Sempre deixa as pessoas em dúvida. Sempre. Você deu certeza, acabou o jogo. Esse é o jogo da sabedoria através das perguntas.
Eu não respondo nada. Você pode perguntar o que você quiser. Aí você fala, Pablo, como fazer tal coisa? Eu vou responder para você. Mas você perguntar coisa para arrancar, extrair coisa de dentro de mim, você tem que ser profissional. Profissional. E se eu deixar? Que eu estou fazendo isso tem mais de uma década, esse treinamento na minha cabeça. Vocês vão saber o seguinte. Tem cérebros que valem bilhões de reais. Tem gente que tem cérebro de bilhão e só não tem um dinheiro porque não quer. Uma das características poderosas para você ficar monstruoso é saber fazer pergunta. Se você fizer isso, vale muito. Você passar um ano perto de alguém precisando fazer pergunta, vai aproveitar os outros 80. Você vai chegar nas pessoas certas, sempre fazendo as perguntas, sempre prosperando, sempre transferindo pressão. Anota o código aí, pergunta, transfere pressão. Uma coisa que acontece no MEDP é a gente começa a gritar só nessa aula. Começa a falar assim, ó, já pagou o MEDP, só de aprender a fazer pergunta. Vocês precisam fazer isso, urgente. Sempre volte a pergunta, independente de se a resposta é boa ou não. O que? Perguntem para mim quanto que eu ganho. Se eu te responder, vai mudar o que na sua vida? Aí abre um sorriso para não ficar indelicado. Responde. Olha que você perguntou para mim, pergunta de novo. Vamos voltar, vai, aperta o play, pergunta de novo. Quanto você ganha? Se eu te falar o quanto eu ganho, o que vai mudar na sua vida? Nada. Ela respondeu, acabou a ligação. Algo mais posso ajudar? Não, a Brasil Telecom agradece a ligação, tem um bom dia. Já estou com o headset aqui, ó. Você sempre vai responder, não vai ser eu. É assustador. Quando vocês aprenderem essa habilidade, vocês vão ver que quando você quiser desistir, você vai meter uma pergunta para si mesmo e vai continuar, porque ninguém vai responder. Pegou essa? O pior de tudo é que vocês não pegaram a mais doida de todas até agora. Pablo, boa Por noite. que eu não desisto? Porque eu abro uma pergunta para mim, se eu não der conta de responder para mim mesmo, eu continuo. Se ela estivesse aqui pessoalmente, eu ia devolver uma pergunta, mas como ela não está, eu vou responder por ela no meio da pergunta, tá? Ela faz uma pergunta seguinte: como viver de decisão se a condição fala mais alto? Se a condição fala mais alto, você vai ter que mixar na mesa de som, baixar a voz da condição e gritar a voz da decisão. E a voz da decisão vai gelar a sua barriga, e esse gelo da barriga vai te impulsionar a ser um covarde ou então a se jogar. Aí eu te pergunto, os pássaros têm manual de voo? Os pássaros têm mentoria? Os pássaros fazem curso para voar ou eles se jogam? Decisão é se jogar. Agora, você vai se estrepar, eu tenho certeza. Principalmente você que não tem nenhum pássaro para você ficar modelando. Cara, é incrível a natureza. A natureza não tem frescura, não tem desculpa, ela se joga. Vai ter que se jogar. O que é decisão? Decisão aponta você para o futuro e, de fato, a decisão mostra qual é o seu destino. A soma das decisões. Agora, a sua condição amarra uma corrente sua lá no passado. Você não sai de lá. A maior desculpa que vocês vão dar na vida, na hora de tomar uma decisão, é: eu não tenho dinheiro. Pois é.